Senhor. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade de mais uma vez retornar a esta casa de oração. Fazia alguns dias, pastor? A última vez foi na campanha. Como o pastor falou, na quarta-feira, era para mim estar aqui meditando, trazendo algo da parte do Senhor, mas saindo da empresa eu consegui machucar o joelho. Há uns 2 meses que eu fiz uma cirurgia no joelho, mas aprove ao Senhor, nós estamos aqui hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre aí Jeremias. Agradecer também ao meu pastor, costumo chamar ele de meu pastor também, pastor Vando, pela confiança, confiança de subir no altar, subir esse culto para ter a incumbência de ser canal de bênção para a tua vida. Então, essa noite eu quero convidar você, nós temos uma reflexão de como estamos, uma reflexão do que somos, a partir do momento que fomos chamados, escolhidos pelo Senhor. Nós temos costume de dizer que nós aceitamos Jesus, mas na verdade é Ele que nos aceita, é Ele que aponta e diz: é você que eu quero, é você que eu escolhi. Então nessa noite se sinta abraçados pelo Senhor, entendendo que Ele escolheu você. Ele tem algo grandioso para realizar através da tua vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias capítulo 1. Você que encontrou e pudesse colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1, vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 10. Eu quero, de forma bem rápida, irmãos, nessa noite, trazer você a uma reflexão, como eu já falei, em relação a como que é a nossa vida com Deus, como que ela está nesse momento. Pastor Vando, ele falou que talvez você entrou aqui nessa noite de uma forma quebrada, devido à semana, devido ao mês que se iniciou, e ele, de forma taxativa e correta, disse que você veio aqui porque você precisa ter um particular com o Senhor. Então nessa noite tenha plena convicção e certeza que o Deus que você veio buscar, Ele está aí do teu lado. Glória a Deus. Representado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 10. A minha versão, ela diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Versículo 6: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Versículo de número 10:
Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Aleluia. Pode sentar, queridos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Já oramos, concordo com a oração do nosso pastor. Chamado. Ele estava orando ao Senhor, irmãos, e pedindo ao Senhor que Ele me desse uma palavra com relação à cura e à libertação, que é o que nós viemos com relação a esse culto nessa noite. Mas o Senhor me levou para Jeremias. O Senhor, irmãos, me levou a um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que, em primeiro lugar, ao ouvir a voz do Senhor, não quis ser usado. E nós lemos, irmãos, no versículo número 4, que Deus, Ele vai até esse homem chamado Jeremias e diz: olha, Jeremias, eu escolhi você dentro do ventre da tua mãe. E é interessante, irmãos, essa passagem, esse diálogo de Deus com Jeremias. Porque quando nós lemos e estudamos a palavra do Senhor, dentro dessas escrituras sagradas, nós só vemos 4 homens de todos os profetas escolhidos por Deus. 4 homens que Deus, ao chamá-lo, chegou para ele e disse: eu escolhi você dentro do ventre da sua mãe. Está dizendo na ordem dos livros. O primeiro homem que Deus chegou e escolheu do ventre da mãe foi Sansão. Sansão, você conhece a história. O homem que foi separado como nazireu do Senhor. Durante toda a sua trajetória, teve algumas quedas, mas no final da sua vida, veio ao seu coração um arrependimento, e Deus o usou novamente. O segundo homem dentro da Bíblia Sagrada, que Deus escolheu dentro do ventre da sua mãe, foi o homem chamado Isaías. Isaías, que foi chamado profeta messiânico, um dos primeiros homens a falar de Jesus antes dele vir à terra. O terceiro homem escolhido dentro do ventre da sua mãe foi o profeta Jeremias, ao qual nós mencionamos nessa noite. E o último, irmãos, profeta que Deus escolhe, que foi o maior de todos, assim disse o próprio Jesus, João Batista. E é interessante que a Bíblia relata, irmãos, que quando Deus escolhe João Batista, e muitos não dão nada por ele, porque João Batista foi o único profeta que não realizou nenhum milagre. João Batista, irmão, foi o único dos profetas que não presenciou os milagres. Mas, quando chegaram para Jesus e perguntou: Jesus, qual o maior profeta? E ele diz: de todo homem nascido de mulher, João Batista é o maior de todos eles. Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para o meu e para o teu Salvador. Aleluia. Quando nós entramos na vida desse homem chamado Jeremias, o versículo número 4 que nós lemos, ele diz: o Senhor veio até mim e diz: eu escolhi você dentro do ventre da tua mãe, antes de
você nascer, eu te escolhi como profeta e vou te levar às nações. Meu irmão, uma vez que você foi escolhido por Deus, uma vez que você abriu o seu coração para Ele e diz: eu te aceito como meu Salvador, foi derramado sobre a tua vida uma missão, foi derramado por Ele uma capacitação de ser profeta nesta terra. Aleluia. Talvez você não entenda, não perceba, mas Ele escolheu você para ser aquele que trará a palavra dele sobre aqueles que estão perdidos lá fora. Você tem essa incumbência, você tem essa responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, falado pelo próprio Jesus Cristo, primeiramente aos seus 12, depois estendido para mim e para você: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então você tem essa incumbência. Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, eu escolhi você. Você será profeta às nações, em especial, você será profeta para o meu povo, que está cativo, que está preso. E é interessante, irmãos, que no primeiro instante que Deus fala com esse homem chega para Deus e fala com o Senhor. Quando ouvem diretamente de Deus, ele diz: olha, não quero. Olha a resposta, irmãos, desse homem que estava tendo um diálogo com Deus, o homem que sabia de onde que ele saiu, o homem que sabia de onde foi escolhido, o homem que foi preparado por Deus para ser profeta. Mas quando ouvem da parte de Deus isso, ele diz: eu não quero, Senhor, eu não estou preparado, eu não sou capaz, eu não estou capacitado para isso. Olha, interessante, aqui a expressão de Jeremias, ele diz: eu não quero porque eu sou jovem. Talvez, irmãos, Deus escolheu você, e eu tenho a certeza e convicção disso. E o pastor que aqui está, talvez escolheu você para fazer algo na casa de Deus. E eu não sei qual foi a tua resposta, mas eu tenho certeza que no primeiro momento o seu coração bateu forte, as suas pernas tremeu. Talvez até você falou para o pastor Vando: não tenho essa capacidade, não sou capaz, escolhe outro. Porque foi isso que Jeremias falou para Deus: não, Senhor, sou muito jovem. O versículo seguinte, Deus diz para ele: não diga que você é jovem, ou seja, não diga que você não é capaz, não diga que você não pode, porque eu fui quem capacitei você. Foi Deus, irmãos, que te escolheu, e é Ele que te capacita para fazer a vontade e a obra dEle. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu vim atrás de uma cura, de uma libertação, mas em primeiro lugar, Ele quer te preparar para fazer a vontade dEle. E uma vez que você se coloca na brecha, Ele diz: pede que eu te dou. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele que te capacita. Você foi o escolhido. Então saia daqui nessa noite entendendo isso: você é o escolhido do Senhor. Aleluia. Você não é um qualquer, você não é aquele que está jogado, não. Você é peça preciosa na obra de Deus. Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, não diga que você é jovem. Deus começa a ter um diálogo, meu irmão, com Jeremias. E olha o que Deus diz para Jeremias. Versículo número 9. O Senhor estendeu a mão,
tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. E eu profetizo na tua vida nesta noite. Glória a Deus. O Espírito Santo está te tocando. Aleluia. O Espírito Santo está te capacitando para fazer a vontade do Senhor. E uma vez que Ele capacita, uma vez que Ele toca, pode se levantar o que for, meu irmão, você não cai. Aleluia. Porque é Ele que te sustenta. É Ele que te carrega com as suas mãos grandes e poderosas. Aleluia. É o Senhor Jesus. É aquele que se entregou na cruz do Calvário. É aquele que permitiu que fosse derramado dele até a última gota de sangue para garantir a tua vitória. Foi necessário ser derramado do Senhor a última gota de sangue. Nenhum sangue ficou no corpo de Jesus. Total caiu sobre a terra, para que hoje você estivesse aqui adorando a Ele, glorificando a Ele. Aleluias. Louvado seja Deus. O diálogo com Deus, meus irmãos, com Jeremias, foi algo muito impactante, muito maravilhoso, porque ele continua dizendo no versículo número 10, veja, se você estiver com a sua Bíblia aberta agora, presta atenção no versículo número 10. Aleluia. Olha o que Deus diz para Jeremias. Jeremias, presta atenção. Olha, entende. Eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos. O que você faria, meu irmão, se o Senhor Jesus chegasse para você aqui agora e dissesse para você: eu dou a você a autoridade sobre as nações? O que você faria? Qual seria a tua atitude? Depois que Deus toca aos lábios de Jeremias, depois que Deus derrama a unção sobre a vida dele, depois que Deus capacita ele chega agora e diz: eu vou dar a você a autoridade sobre as nações. Aleluia. Olha o que Deus, irmãos, derramou na vida desse homem. E você não é melhor do que ele, e nem ele é melhor do que você. Você é igualzinho a ele. A mesma capacitação que ele deu a Jeremias, ele pode dar para você também. Então somente se coloca na brecha. Então somente abre o teu coração, rasga a tua alma ao Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida como canal de bênção, e Ele vai te usar. Aleluia. Olha o que Deus continua dizendo, irmãos, para Jeremias. Ainda versículo número 10. Eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir. E ele diz: eu também te dou a autorização, a autoridade para erguer, para edificar, para plantar. Jeremias, naquele momento, é a representação de Deus na terra. Jeremias era aquele que ia representar ao Senhor. Outrora Jeremias, quando ouviu a voz de Deus, disse: Senhor, não quero, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho as palavras. Deus diz: eu te capacito e te dou essa autoridade. A partir do capítulo número 2, Jeremias começa a ser profeta em Judá e em Jerusalém. E olha o interessante, meu irmão, toda essa autoridade que Deus deu para ele começa a colocar em prática, ele começa a trazer para a nação correção, palavra de bênção e também palavras duras. Palavras que eles precisavam se colocar, voltar novamente à presença do Senhor, porque eles estavam sendo escravos naquele momento. A Bíblia diz: por eles se desviarem do Senhor,
Deus, Ele trouxe algumas nações e levaram eles cativos, levaram eles presos, escravos para outra nação. Mas mesmo assim, o amor de Deus foi tão grande na vida desse povo, que levantou profetas, e Jeremias foi um deles, para profetizar sobre a vida deles. Olha, volta à presença do Senhor, porque se você voltar, eu edificarei, porque o Deus que eu sirvo, Ele me capacitou para isso. Aleluia. Aleluia. Do capítulo número 2 até o capítulo número 19, Jeremias começa a profetizar em Israel, Jerusalém e Judá. Mas Sandra, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Talvez você entrou no Evangelho e pensou o seguinte: agora sou crente e não passarei mais por dificuldades. Agora que eu sou crente, sou filho do Deus Altíssimo, vai ser tudo bênção. Deixa eu te avisar uma coisa, meu querido. Quando você levantou a sua mão e colocou a tua vida na direção de Jesus, o inimigo das nossas almas se levantou contra você. O inimigo da tua alma se levantou para tentar te derrubar, tirar você da presença de Deus. Ou seja, problemas, dificuldades virão sobre a tua vida. Mas a diferença tua para o mundo é que a Bíblia garante que Jesus Cristo te protege. Aleluia. Independente do que esteja se levantando contra a tua vida, creia que lá na frente, Paulo escrevendo nos 1 Coríntios, ele disse: tudo pode vir sobre a tua vida, mas não te preocupas, Ele te dará escape. Aleluia. Ele te protege, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor. Aleluia. Se você, irmãos, na sua oportunidade, lê esses capítulos da vida de Jeremias como profeta, você vai ver que houve muitas dificuldades, muitos problemas na vida de Jeremias. Perceba, Deus deu autoridade a ele. Mas essa autoridade veio problemas, dificuldades, turbulências sobre a sua vida. Olha Jeremias como profeta, como escolhido do Senhor, como um homem que foi capacitado por Deus. Jeremias, durante estadia como profeta do Senhor, Jeremias ele apanhou no rosto. Jeremias ele foi jogado em covas por causa do Evangelho do Senhor. Percebeu? Você está pregando a palavra de Deus. Você está ali sendo a representação de Deus na terra, falando do amor de Jesus, e ser espancado, apanhar no rosto e não reagir, porque o que estava dentro dele era maior, porque ele, como ser humano, eu tenho a certeza que ele reagiria, mas como homem de Deus, como aquele que foi capacitado pelo Senhor, ele apanhou na cara e saiu fora. Foi jogado em poços, foi jogado em cisterna para morrer. Olha, meu irmão, a vida desse homem como profeta do Senhor. Ele foi amarrado em um tronco e apanhou muito. E no final, irmão, você vai ver que ele continuou falando do Senhor. E o que é pior, ninguém acreditava. Ei, e entenda, era o povo de Deus. Jeremias como profeta, Jeremias como ungido do Senhor,
Jeremias, cheio da autoridade de Deus, ele poderia estender a mão e amaldiçoar aquela vida, mas ele não fez. De tudo isso, por ser um homem, quando nós entramos no capítulo de número 20 de Jeremias, eu quero que você abra ela aí. Capítulo número 20, irmão, de Jeremias, versículos 7, 8 e 9. Olha a situação que agora está este homem, depois de apanhar, depois de ser amarrado no tronco, depois de ser jogado numa cisterna, depois de falar do amor de Deus, e ninguém dá crédito a ele. A Bíblia diz que caiu uma revolta na vida de Jeremias. Jeremias ficou revoltado com Deus. Por isso que eu falei, eu não sei como que está a tua vida. Eu não sei de que forma que você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite questionando Deus. Talvez você entrou aqui, meu irmão, nesta noite, querendo entender o porquê que Deus está permitindo você passar por tantos problemas. Sabe por quê? Porque Ele nunca prometeu que você não passaria. Pelo contrário, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, te anima, diz o Senhor, eu venci o mundo. Essa é a garantia que Ele te dá. A garantia do problema, da dificuldade, da perseguição vir sobre a tua vida, mas Ele é aquele que estará sempre do teu lado, te dando forças, desde que você continue na presença dEle. E talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma libertação. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite, eu estou aqui para te garantir isso. Mas ei, permanece, não pare, não cesse, não desista, porque eu sou contigo. O meu tempo, o teu tempo não é o tempo de Deus. Esse tempo aqui, irmãos, pertence a nós. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Jeremias era um homem que recebeu autoridade. Ele tinha total autoridade de Deus. Mas ele chegou no momento onde ele se revoltou com Deus. Capítulo 20, versículos 7, 8 e 9. Eu termino nesses 3 versículos. Eu não sei como que está a tua versão aí, irmãos, quando começa o versículo de número 7. Olha o que Jeremias, na minha versão, diz: Senhor, Tu me enganaste. Como que você entrou aqui nessa noite? Questionando Deus? Por causa de algum problema? Por causa de alguma enfermidade? Por causa de alguma dor? Jeremias apanhou na cara, foi jogado no poço para morrer. Jeremias foi amarrado no tronco. Jeremias falava das maravilhas de Deus, ninguém dava crédito. Pelo contrário, talvez até xingavam ele. Falava palavras torpes para ele. Se você, irmãos, ler esses capítulos, você vai ver a maldade que faziam contra este homem. Ei, ele só fazia o bem. Até chegar a um certo ponto ele dizer, Senhor, o Senhor me enganou. Por ser humano, irmãos. E Deus entende isso.
Deus entende isso. Jeremias, por ser homem, por ser ser humano, ele chega para Jesus, para Deus, e diz: Senhor, vem aqui. Da mesma forma que o Senhor falou comigo no começo, preciso falar com o Senhor. Por que o Senhor me enganou? Você já parou para pensar o que leva um homem de Deus, uma autoridade, a falar isso com ele? Então eu quero que você, nessa noite, reflita como que está a tua vida em relação a Deus. Como que estão os teus questionamentos com o Senhor? Porque o exemplo está aqui, meu irmão. O exemplo está aqui. Você não é diferente de Jeremias. Eu repito, você não é diferente de Jeremias. Da mesma forma que Jeremias era um homem, você também é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E chegou um certo momento que ele questiona a Deus: por que o Senhor me enganou? E ele termina a frase: eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, zombam de mim. Olha o particular agora de Jeremias com Deus: o Senhor me enganou, zombam de mim todos os dias. Sou uma pessoa que sou ridícula pelos teus filhos, o povo que o Senhor escolheu. Olha agora, irmãos, a diferença do diálogo de Jeremias com Deus. O primeiro diálogo foi: Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu separei você. Você será uma bênção. Eu te dou autoridade sobre todas as nações. E agora, irmãos, aqui está Jeremias: por que o Senhor me enganou? Mais uma vez eu repito e falo para você: como que está o teu particular com Deus? Como que está a tua vida? Como que está o teu diálogo com o Senhor? Será se você é daqueles que se revoltam contra Deus? Versículo número 8 do capítulo 20. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias está dizendo: Senhor, todas as vezes que eu falo de Ti, todas as vezes que eu repreendo o povo para que volte para Ti, para a Tua presença, zombam de mim, eu sou censurado. Sou injustiçado. E ele termina: o tempo todo. E o versículo de número 9. Mas eu digo: não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Aleluia. Olha o que Jeremias está dizendo: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou porque o Senhor falou que eu, com a autoridade que tu me destes, as coisas iriam acontecer para o bem. Mas eu fui perseguido, eu fui escarnecido, eu fui chutado, eu fui golpeado. Tentaram me matar. O Senhor me enganou. Sou injustiçado todos os dias. Mas olha o versículo de número 9, Jeremias dizendo: mas quando eu penso em parar de falar do Senhor, um fogo arde em meu coração.
E quando o fogo arde no meu coração, eu não consigo parar. O Espírito Santo ele me trouxe aqui nessa noite e trouxe toda a história de Jeremias só para te dizer isso. Só para te dizer, meu irmão, uma coisa só. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. E uma vez chamado por Deus, o chamado é maior do que o desespero. Aleluia. O Espírito Santo ele trouxe a história de Jeremias só para te dizer isso. Não pare de falar do amor de Deus. Quer vitória? Quer cura? Quer libertação? Quer ser liberto de alguma coisa? Não pare de falar do amor de Deus. E se em algum momento a tristeza te abater, lembre-se que o chamado que Ele tem sobre a tua vida é maior do que o problema, é maior do que o desespero, é maior do que você abrir a sua boca e dizer: eu parei, eu vou desistir. Tenha certeza que o Espírito Santo, representado pelo fogo que arde dentro do teu coração, vai te levantar todas as vezes que você pensar em parar. Jeremias, até por um certo momento, ele questionou Deus, pensando que Deus tinha enganado ele. Mas Deus tem um tempo, meu irmão, para todas as coisas. Deus tem um tempo para a tua bênção. Deus tem um tempo para a tua vitória. Mas não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem perseguição. Não existe vitória sem dor, meu irmão. Entenda isso nesta noite. Talvez você entrou aqui dizendo essa noite: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e agora vai ser só mil maravilhas. Não será assim. Terá problemas. Da mesma forma que Jeremias teve, um homem de Deus, ungido por Deus, sendo capacitado pelo Senhor, também Ele te ajuda, Ele te capacita, mas no momento certo Ele te ajuda. No momento certo Ele cura as tuas dores, Ele livra você de todo mal, como Ele fez com Jeremias. Não será diferente na tua vida. Saia daqui refletindo como que está o teu diálogo com Deus essa noite. Saia daqui, irmãos, com esse pensamento: Senhor, por que eu questiono muito? Por que, Senhor, que eu falo muitas das vezes e eu peço bênção e as coisas não acontecem? Por que, Senhor, que eu vejo o ímpio lá fora sendo abençoado e eu não? Você já pensou dessa forma? Você, como filho de Deus, vendo o ímpio lá fora prosperando, aí você olha para a tua casa, olha para a tua família, para a tua vida e nada acontece. No primeiro momento, né, pastor? É algo de você dizer assim: vou parar. Vou parar porque eu já tentei de tudo. Mas eu quero pedir para você, e eu não vou ler, eu quero que você leia. Quando você chegar na sua casa hoje, antes de você dormir, leia o Salmo de número 73. O Salmo de um homem chamado Asaf. Rapidamente, Asaf, meu irmão,
era o homem escolhido pelo rei Salomão para ser maestro na igreja. E Asaf, todas as vezes que terminava o culto, lá ia aqueles grandes homens, famílias ricas, saindo com as suas carruagens, com os seus carros maravilhosos, e Asaf, só problema. E a Bíblia diz no Salmo 73 que Asaf olha e diz assim: por eu ver tudo isso, por eu ver o ímpio lá fora prosperar e eu não, eu estava me desviando. Mas quando ele pensou em se desviar, da mesma forma que ardeu no coração de Jeremias, ardeu no coração de Asaf. Deus disse a Asaf, quando ele estava se dirigindo para a sua casa: volta para a igreja. E a Bíblia diz que quando Asaf voltou para a igreja, Deus falou com ele e disse: Asaf, está vendo aquele que prospera lá fora? Não queira ser igual, porque aquele que está prosperando lá fora, o final dele é a destruição, porque ele não vai levar nada para onde ele vai quando morrer. Lê o Salmo de número 73 que você vai ver, você vai perceber Deus falando contigo. Fique de pé em nome de Jesus.